quando Deus está dizendo por meio de Moisés, lá em Deuteronômio 8, ele permitiu humilhação e fome, uma pausa nisso, para que vocês entendessem que nem só de pão o homem vive. Ele está dizendo, tem um efeito didático por trás da abstinência. Fala pessoal, meu nome é Denis Delacoque, esse é o canal Cristão Dela. Hoje nós iremos ver a pregação do pastor Luciano Subira, tá? Essa pregação tem mais de 1 hora, mas eu deixei aqui as partes mais importantes, na minha opinião, tá? Que podem mudar a sua vida espiritual. É um corte de uma pregação muito especial, na minha opinião, me ajudou bastante, esclareceu muitas coisas na fé pra mim. Desde já, deixa o seu like aqui embaixo, tá? Se inscreva no nosso canal para que você sempre seja notificado quando surgir o vídeo novo de uma pregação ou qualquer outro conteúdo que você goste. Bom, então chega de papo furado e simbora pro vídeo. Mateus capítulo 6, verso 21. Jesus diz, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Algo que eu quero chamar a sua atenção é que, de acordo com o próprio Senhor Jesus, isso não se limita a questões espirituais, porque ele começa falando no início do versículo, né, os versos, na verdade, 19 e 20, diz, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e as ferrugens corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde ladrões não escavam nem roubam. Aí vem o verso 21, por quê? Ele vai dar um motivo de por que você deve escolher não só onde entesourar, mas em que tipo de tesouro investir. Então, é nessa explicação, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração, que reside o motivo da lógica apresentada. Basicamente, o que Jesus está dizendo, que aquilo ao qual eu e você atribuímos valor, estabelece um destino na direção da qual eu e você nos movemos. Então, se a gente entende que juntar tesouro material, né, na perspectiva econômica é importante, nós vamos correr atrás disso. E aqui Jesus não está dizendo que a gente não pode ter, mas ele fala de acumular. A palavra tesaurismo fala de amontoar, né? Porque tesouro é aquele tipo de coisa que, na perspectiva natural, econômica, né, monetária, financeira, quanto mais você tem, mais quer ter, né? Então, acaba se tornando uma obsessão, uma busca sem fim. Então, o Senhor diz, se é isso que é o seu tesouro, seu coração vai estar naquilo que é terreno. Mas se o seu tesouro estiver em coisas celestiais, seu coração vem junto. Basicamente, o que Jesus está dizendo é que seu coração acompanha as suas percepções de valor. Ou seja, aquilo que é definido como de valor, e aí não importa se estamos falando de valor material ou de valor e percepção de valor para as coisas espirituais, mas aquilo ao qual você atribui valor determina um trilho. Esse trilho não só diz respeito à direção para onde você vai, qual é o alvo que você vai perseguir, mas eu diria que a percepção de valor, além de definir o trilho, a direção na qual você se move, ela vira uma espécie de força motriz. É aquilo que te empurra no trilho em relação ao destino, né? Juntar dinheiro é importante, bora trabalhar, bora lutar por isso, bora correr atrás. Juntar tesouro no céu é importante, bora construir galardão, né? Então não apenas o trilho que aponta a direção se estabelece diante de você, mas é uma força motriz, uma motivação, um combustível para que você se mova naquela direção. Quando você entende que o que Jesus está falando envolve desde o natural até o espiritual, você começa a perceber que não cabe a desculpa de não ter tempo para isso. Porque quando você atribui importância a algo, você vai arrumar tempo. Então talvez você tenha que sacrificar tempo de outras coisas que não são importantes para arrumar tempo para aquilo que é importante. Porque quando a definição de importância ela se estabelece, o resto começa a adequar de acordo com ela, né? Então durante muito tempo eu dizia para as pessoas que eu não me exercitava porque não tinha tempo. Eu descobri que era uma bela desculpa, que eu acreditava nela, mas não era verdadeira, né? Porque hoje eu dou um jeito de arrumar tempo, né, para aquilo que eu entendi que é importante para mim, que é importante para a minha saúde. Então, na hora está faltando tempo para tudo, o que é que eu posso descartar que não tem a mesma importância em relação a isso? Então, se você entende o que Jesus está falando, isso vai dirigir a sua vida. Agora, quando a gente fala do reino espiritual, não dá para simplesmente ignorar o que Jesus está falando e que funciona também nas coisas materiais, que é o quê? Essa é a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. Quem não valoriza, não busca. Se eu não atribuo valor a algo, eu não tenho trilho, eu não tenho o destino claro a ser perseguido, eu não tenho a motivação, eu não tenho a força motriz, a dinâmica que faz com que eu corra atrás de tudo. Então, para mim, a valorização precisa ser o ponto de partida. E algo que você vai descobrir, por mais que você tenha empolgação no início da conversão, essa valorização do que é espiritual não é automático e não é espontâneo. Se fosse, Deus não precisava trabalhar conosco com uma conscientização. Então em Colossenses, no capítulo 3, de 1 a 3, a Bíblia diz, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. É isso aí, pessoal, o que o pastor Subira está falando aí no vídeo é extremamente verdade. A gente sabe que isso não é falta de tempo, né? Na verdade é uma falta de prioridade. Então, ler a Bíblia, orar, jejuar, se você diz que isso é importante e não faz, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O seu pensamento não está condizente com a sua ação. Então, às vezes pode acontecer da pessoa ter uma meta muito ambiciosa, né? Você, por exemplo, você não é uma pessoa ligada à leitura.
Aí você chega num ano novo, ou chega em determinado período e dá uma louca em você. Então, agora eu vou ler a Bíblia toda em um mês, em 6 meses, em um ano. Se você não é acostumado à leitura, por exemplo, no caso de ler a Bíblia, é interessante que você comece aos poucos. Então, leia um capítulo por dia, leia 10 versículos por dia. Não vou ler a Bíblia inteira, vou ler. Então você pode começar no Novo Testamento, livro de Mateus, e até Apocalipse, dando tempo. Naquele ano você pode começar também o Velho Testamento. Ao invés de estabelecer uma meta, que você vai orar 1 hora, 2 horas por dia, começa com pouco, começa com 1 minuto por dia. Aí essa semana, os primeiros 7 dias do mês, vou começar com 1 minuto. Segunda semana, eu vou começar com 3 minutos. Na terceira semana, eu vou 5 minutos. E na última semana, eu vou 10 minutos. E assim você vai criando um hábito aos poucos. Quando você começa com uma meta muito ambiciosa, fica muito difícil. Então é complicado você dizer que algo é importante, sendo que você não faz. Então a gente precisa pensar nisso. Se a Bíblia está dizendo que eu tenho que pensar e buscar, significa que há algo que eu e você precisamos intencionalmente fazer para viver nessa consciência e nessa busca. Se fosse automático, Deus não precisava dizer o que é que eu e você fazemos. Então acredito que essa coisa de pensar mais, ela fortalece o quê? A percepção de valor que nós temos. Por quê? Quanto mais eu penso nas coisas espirituais, mais eu consigo discernir o valor e a importância. Quanto menos eu penso, ainda que distraído, não significa que eu quero dizer que aquilo não tem valor, mas quanto menos eu penso nessas coisas, menos eu busco. Outro dia alguém chegou para mim e falou: pastor, me explica um mistério que eu tenho dificuldade de entender. Eu falei: qual? Ele falou: o Jacó trollar o irmão, entregar comida em troca de uma promessa do direito de primogenitura, a gente entende. Esperteza do irmão mais novo, e bobagem do irmão mais velho. Mas os céus autenticarem a transação dos dois? Como é que o Jacó conseguiu que os céus validassem aquela negociação que ele fez? Eu falei: a Bíblia não diz que os céus validaram o ato de compra de Jacó. Não, mas ele falou: a Bíblia não diz que os céus validaram o ato de compra de Jacó. A leitura bíblica, ou a releitura de Gênesis, feita lá no livro de Hebreus, é: Esaú desprezou o direito de primogenitura. E quando Deus olha para alguém que não atribui valor e diz: se você não valoriza o que entrega, você não fica com ele. Vai para o próximo na linha de sucessão, que é quem está dando valor, ainda que sem a revelação de Deus, está tentando usar de subterfúgios, meios carnais e escusos, pelo menos havia percepção de valor. Ele estava valorizando aquilo que o irmão não estava valorizando. Então, ao longo de toda a Escritura, você percebe o que? A percepção de valor é uma chave. Então, se nós estamos falando de uma vida espiritual intensa, de buscar Deus, gente, quem não valoriza, não busca. Quando ele chega no verso 24, ele diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar um e amar outro. Aí ele diz assim: ou irá se dedicar a um e desprezar a outro. Então a gente fala de amar e odiar, parece muito extremo. Mas quando ele fala de dedicação e desprezo, o que ele está falando? Muitas vezes o desprezo, dedicação, a gente sabe que é uma entrega que vem de alguma percepção de valor. Ou eu me dedico à pessoa que eu valorizo, ou eu me dedico porque a consequência da minha dedicação é algo que eu atribuo valor. Mas o desprezo, ele normalmente nasce do inverso. Eu estou desprezando a pessoa porque eu não dou valor a ela. Eu estou desprezando uma área específica a qual eu poderia me dedicar porque eu não vejo lucro naquilo. E muitas vezes o que acontece conosco não é que a gente acorda de manhã dizendo: Deus, o Senhor não é importante, eu não te quero. Mas outras coisas começam a concorrer com o lugar dele, chamar a nossa atenção. A gente passa a dar percepção de valor a ela, se dedicar. E a gente não percebe que a percepção de valor de Deus começou a diminuir e, consequentemente, a dedicação a ele. Em 2 Timóteo 3,4, a Bíblia fala de pessoas que se tornaram mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aí você pensa assim: não, está falando do pecador. Não, o pecador é escravo. Tito, capítulo 3, verso 3, faz a seguinte declaração: pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, e a Bíblia diz assim: escravos de todo tipo de paixão e prazeres. Então nossa condição antes da conversão é de escravidão. E outra, o camarada que ainda não converteu, ele é inimigo de Deus. Romanos 5 fala da inimizade. A única forma de sair da inimizade é a reconciliação em Cristo Jesus, que nos permite a aproximação e a amizade. Para alguém ser mais amigo dos prazeres do que de Deus, tem que ter convertido primeiro. Tem que ter vivido a intimidade aqui, mas agora começou a viver um retrocesso. Porque de quem você quer ser amigo? Consciente ou inconscientemente, de quem de alguma forma te agrada. Pelo menos mais do que desagrada, já que ninguém é perfeito. Você tem que encontrar mais coisas agradáveis do que desagradáveis. A gente vai ver lá no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 33, aonde Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que na nossa oração a gente peça a Deus força para colocá-lo em primeiro lugar. A vontade de adorá-lo vem dele. A força que nós temos vem dele. Então é muito importante que ao dobrar os seus joelhos, peça a Deus força, peça a Deus que não deixa com que você caia em tentações. Eu vou deixar aqui embaixo também o link do livro Café com Deus Pai, para você que quer ter mais intimidade, quer ter um hábito de leitura bíblica e oração, de devocionais. Esse livro é para você que precisa melhorar na fé, tá? Se você já está em outro nível, em outro patamar de vida com Deus, esse livro não é para você. Mas se você quer melhorar, se você quer romper em fé, eu indico para você esse livro. Então, pastor, se quem não valoriza, não busca.
E o que me impede de valorizar a Deus é a valorização de outras coisas em detrimento de Deus. E a gente aplicar a lógica invertida significa que a valorização de Deus em detrimento das outras coisas é uma chave? Sim. Pastor, glória a Deus, que depois de 2000 anos de cristianismo o Senhor descobriu a solução. Eu descobri nada, todo mundo sabe disso. Todo ano novo você fala, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Esse negócio de botar o 100 dias da palavra no começo do ano é ótimo, né? Porque você ainda está naquela empolgação de esse ano vai, esse ano eu vou me dedicar mais a Deus. A pergunta é, a gente só precisa de um consentimento mental? Não, a gente precisa de mais do que isso. No Salmo 16:11, Davi pelo Espírito diz, tu me farás ver os caminhos da vida. Precisamos entrar em algum lugar de descoberta da percepção de valor, que ela não vem só por assentimento mental. É por isso que Paulo diz, o que para mim antes era lucro, ganho, ele diz, hoje eu considero perda. Ele não está falando ganho e perda, embora sejam linguagens monetárias financeiras, ele não está falando de valores monetários, materiais. Mas ele está falando de importância. O que eu atribuí uma alta importância desvalorizou. Por que desvalorizou? Por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ele diz, a percepção de Cristo entrou. E eu atribuí ele tamanho valor, que agora que eu tinha esse referencial, eu olho para isso aqui e digo, não é tão importante quanto eu considerava importante. Agora, como a gente entra nessa percepção de valor? Tu me farás ver os caminhos da vida. Onde eles levam? Na tua presença, plenitude de alegria. A tua destra, delícias perpétuas. Algo que você precisamos entender, que há um lugar em Deus, onde eu e você podemos ter uma dimensão de prazer, de alegria e de realização, que a gente não tem em outras coisas. Plenitude é só aqui. Em Deuteronômio, no capítulo 8, Deus está dizendo para o povo que ele tirou do Egito. Ele tira do Egito dizendo, eu vou levar vocês para onde? Uma terra prometida. Canaã, chamada terra prometida. Deus diz, uma terra onde mana leite e mel. Ele diz, quando chegar lá, vocês vão comer bem. Vocês vão prosperar. Então Deus queria que o povo comesse bem e prosperasse. Em Deuteronômio 8, no capítulo 10, ele diz assim, vocês comerão, se fartarão, louvarão o nome do Senhor, seu Deus. Eu não sei você, mas tem comida que eu como que eu agradeço antes e depois. Hoje foi um dia desses. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Né? Ele disse, vocês vão louvar. Mas no verso seguinte, 11, ele diz, mas que não aconteça. Que depois terem comido, se fartado, construído casas, prosperado, que vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus. Ele está dizendo, eu quero que vocês comam bem, eu quero que vocês prosperem, mas preste atenção. Vocês podem se divertir tanto com esse nível de entretenimento, que vocês perdem a consciência do que realmente está aqui. Então ele diz, tome cuidado. De alguma forma nós passamos a viver um estilo de vida que não envolve mais o cuidado de distração com coisas boas. Pastor, por que está destacando isso? Porque eu e você precisamos entender qual a importância da abstinência na prática da vida cristã. Por que de vez em quando a gente tem que dar uma pausa em coisas que são lícitas, ainda que prazerosas? Porque elas têm um efeito didático. Quando Jesus estava sendo tentado no deserto, ele responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele está citando um texto da Escritura. Qual é? Deuteronômio capítulo 8. Se você puder, abra lá comigo. Deuteronômio capítulo 8. Eu quero ler com vocês os versos 2 e o 3. O texto diz assim, lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não seus mandamentos. Deixa eu fazer uma pausa. Para saber o que estaria no coração de vocês. A maioria das pessoas, quando tem as primeiras experiências de jejum prolongado, e isso vai aumentando à medida que o jejum é maior do que os anteriores, todo mundo fala, pastor, o senhor ficou em crise. Eu digo sim, porque o jejum expõe o pior de você. De alguma forma, ele vai trazer à tona o que está no seu coração e a sua necessidade de Deus. E Deus vai dizer isso. Olha o verso 3. Ele humilhou vocês. Como? Ele os deixou passar fome. Ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam e nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Para que vocês compreendessem, ele vai dizer aqui tem um efeito didático, há um nível de compreensão que não se alcança sem que você passe por esse processo. Qual o processo? Humilhação e fome. Quando a Bíblia fala do jejum, ela não usa só o verbo jejuar. Por exemplo, no Antigo Testamento você tinha um dia anual de jejum, o dia da expiação. Em Levítico 16 você vai ver isso. No dia 10 do mês 7º, todo mundo tinha que jejuar. Só que você vai ler Levítico e você não encontra a expressão jejuar. Você vai encontrar afligir as almas, humilhar as vossas almas. Aí outro dia alguém falou, o texto não fala de jejum. Eu falei, fala. Diz que aquele que não se humilhasse e não afligisse sua alma seria morto. Se humilhar fosse só um sentimento, como é que você sabe se a pessoa fez ou não fez? Então no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, e depois no livro de Atos, você vê duas referências ao dia da expiação, chamando ele de o dia do jejum. Aí você tem explicação lá na frente do que era afligir a alma, que todo mundo entendia. Aí alguém falou outro dia, pastor, mas quando eu jejuo eu não fico feliz. Ele falou, que grande descoberta sua, quem é que fica? Você está desconectando das suas fontes de alegria. Então assim, o propósito do jejum não é te deixar feliz, é te lembrar que existe outro tipo de felicidade, e às vezes você tem que desconectar dessa,
para simplesmente conseguir compreender alguma outra coisa, que ela fica apagada enquanto você tem mantido essa percepção de prazeres e alegrias materiais, terrenas, acesos. Esse ponto, pessoal, que ele está falando sobre jejum, eu sempre gostei de fazer jejum, eu indico também que quando você for fazer um jejum, é interessante que você pegue um dia que você esteja um pouquinho mais tranquilo, que unido ao jejum, você tenha a capacidade também de se consagrar. Tem os seus momentos ao longo do dia, ao longo do jejum, de ler a Bíblia, de orar, de, por exemplo, visitar pessoas, de fazer doações, caridade, de ler a Bíblia, meditar, de conversar com Deus, de ter um momento ali em separação. De fato, indico também fazer um jejum, por exemplo, de 6 da manhã até 6 da tarde, né? Acordar um pouquinho cedo, ter os seus momentos ali com Deus diário, conversar com pessoas. Não tô falando para você ficar recluso dentro do seu quarto ali até das 6 horas da noite, não. Mas viver sua vida. Às vezes você vai trabalhar, não tem problema, mas que você esteja em vigilância, em espírito de oração, para que você não caia em tentação. Sempre num pensamento ao longo do seu jejum de pedir mais de Deus, mais intimidade, mais força. Você pode pedir também pela vida de alguém, com que Deus dê uma revelação, te dê uma resposta também, por exemplo. Mas eu sempre indico que a pessoa não faça simplesmente o jejum, que ela consagre a sua vida, consagre as suas ações ali. E você vai trabalhar, vai meditando, vai pensando em um versículo, vai louvando ao Senhor. Na hora da volta, a mesma coisa, pedindo a Deus, Deus me dá uma oportunidade para falar sobre a sua palavra com alguém, me dá uma oportunidade de poder orar por alguém enfermo, de poder ver sinais e maravilhas. Isso é muito importante. E no período de jejum, isso aí é maravilhoso, gente. Eu indico, tá? Não sei mais, vamos voltar pro vídeo. Eu lembro que há um ano e pouquinho atrás, um pastor me perguntou: Subirá, o que é que tem te levado? Ele falou: eu não conheço ninguém que jejue como você hoje. Ele falou: não vou dizer que não há, mas no meu universo de relacionamento não conheço ninguém. Nem a quantidade de vezes ao longo do ano, nem a frequência, nem a duração. Ele falou: nada. Ele falou: o que tem te levado a se dedicar tanto ao jejum nos últimos anos? Eu falei: no início da minha carreira, do meu ministério, era só a fome do sobrenatural. Eu queria ver milagre, queria ver mover de Deus, queria ver o fluir do Espírito Santo. E acho que é um excelente efeito colateral da prática do jejum, as manifestações do sobrenatural até hoje. Eu falei: a diferença é que hoje não é mais o que me move. Hoje é um bom efeito colateral, mas não é o meu propósito. Ele falou: hoje qual é o propósito? E a minha resposta dos últimos anos tem sido a capacidade de perceber deleites espirituais. E eu vou dar um exemplo, que pelo exemplo, talvez você vai lembrar de ter me ouvido falar disso em janeiro de 2023. Eu falei para ele, pastor, para te explicar o que é algo espiritual, quando eu falei perceber os deleites espirituais, e aí eu quero que você lembre do Salmo 16, na tua presença, a plenitude de alegria só desce delícias. Quando ele está falando de delícias, está falando de deleites. Como é que eu e você podemos ter um tempo de oração e a gente sai com a sensação de, graças a Deus, terminou? Como é que nós podemos ter um tempo de leitura bíblica? Aleluia, terminei os 12 capítulos de hoje e daqui a pouco vou achar algo que me deixe feliz, porque aquilo... A gente sabe que tem algo lá, mas a pergunta é, a gente consegue usufruir isso? A gente está percebendo isso? Quando Deus está dizendo por meio de Moisés, lá em Deuteronômio 8, ele permitiu humilhação e fome, uma pausa nisso, para que vocês entendessem que nem só de pão o homem vive. Ele está dizendo, tem um efeito didático por trás da abstinência. Ela consegue, talvez não numa única experiência, mas numa prática recorrente, ela consegue te levar a uma conexão, a uma percepção de valores espirituais. Mas Deus está dizendo o seguinte: se você quer compreender que não é nem só de pão, você precisa passar por esses processos de desintoxicação. E eu comecei a descobrir que o jejum não é detox só para o corpo. Gente, é impressionante como ele limpa o corpo. O rejuvenescimento celular que você passa, a limpeza de tudo. Não é só de intoxicação alimentar, de metal pesado que seu corpo espelha, é um negócio impressionante. Mas eu descobri que o jejum traz um detox na sua alma, nas suas emoções, nas suas percepções espirituais. Você vai ficar impressionado como, por exemplo, você pode estar com um hormônio mais baixo numa área, mas seus receptores estão limpos, então seu corpo funciona melhor. Parece que espiritualmente os receptores estão todos limpos. E você começa a ter essa percepção de deleite que normalmente você não tem no dia a dia. Qual é o propósito primário do jejum? É buscar Deus. Daniel capítulo 9, verso 3. Ele diz: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar, com oração, com súplicas, com jejum. Joel capítulo 2, verso 12. Voltem-se a mim de todo o coração, diz o Senhor. Isso com jejuns. Por que eu estou dizendo isso? Porque durante anos, honestamente, até dezembro de 2021, quando as pessoas me diziam: pastor, qual é o propósito do jejum? Eu dizia: não tem um, tem vários. Porque eu estudei a Bíblia algumas vezes, de Gênesis a Apocalipse, pegando todas as vezes que o jejum aparece e para que ele foi usado. E tinha um monte de propósitos. Então tem hora que o jejum é praticado em momentos de aflição, para buscar o socorro de Deus, né? Como o de Josafá, em 2 Crônicos 20. Em Êxodo, capítulo 8, 21 a 23, ele fala de jejuar por proteção. No Salmo 35, 5, Davi fala de jejuar por gente que está enferma. A gente vê Daniel jejuando enquanto ora e intercede pelo seu povo. E a lista vai longe. Então o dia
do perdão, que também era um dia de arrependimento, o povo era chamado a jejuar. O jejum para arrependimento de pecados aparece várias vezes na Bíblia. Mas tem hora que o jejum está sendo praticado num contexto de consagração. E o que está se consagrando, diferente do que está jejuando por arrependimento, o que está jejuando por arrependimento quer vencer o pecado. O que está jejuando por consagração também. Mas o primeiro quer vencer o pecado que o derrubou. O outro não quer fazer o jejum do primeiro. Ele não quer nem cair. Ele quer vencer para não cair. Então, os dois podem estar lutando contra o pecado, mas são diferentes. Então, eu tinha uma lista. Em janeiro de 22, Deus falou comigo: você precisa entender o propósito do jejum. Eu falei, não, são vários. Ele diz, não. Há um propósito primário e vários secundários. Até hoje, sessões chegou os secundários. Todos os secundários vão convergir num só, o primário. Qual é o primário? Buscar a Deus. O que está jejuando para arrependimento está buscando a Deus com um propósito, mas está buscando a Deus. O que está jejuando para consagração está buscando a Deus com um propósito secundário diferente, mas está buscando a Deus. Ou seja, não tem jeito de não convergir no primeiro. A pergunta a ser feita é: a gente precisa de um secundário para buscar a Deus? Ou a gente poderia mirar direto no primário? Eu tenho visto gente jejuar nessa casa, como eu não vejo em quase lugar nenhum. Mas é só o começo de uma grande revolução que dá por vir. E sabe, não importa se você vai fazer um dia por semana, se você, né, como vai ser a sua dinâmica. Talvez tenha gente no nosso meio que nunca vai fazer mais do que um jejum parcial, que não vai fazer um jejum tão prolongado na água. Mas o jejum tem que ser parte do nosso estilo de vida, porque essas pausas nos deleites inferiores, principalmente quando elas vão se tornando frequentes, recorrentes, elas vão produzindo em nós uma percepção de deleites maiores. E sabe, você pegar a palavra de Deus, acordar no meio da madrugada, dizendo, eu não vou fazer isso porque é obrigado. Eu vou fazer isso porque eu não aguento esperar amanhã cedo. É outra conversa, é outra dinâmica. Não só do como foi gostoso aquele tempo ali, mas o que isso passa a produzir na sua vida. Eu preciso terminar. Eu quero citar uma frase que me fez pensar muito nos últimos anos. Ela é atribuída a um camarada chamado Edward Farrell. Ele diz, quase em todos os lugares e em todos os tempos, o jejum sempre ocupou um lugar de grande importância, visto que ele se encontra estreitamente relacionado com um profundo senso religioso. Talvez isso explique a negligência do jejum no nosso tempo. Quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece. Mas eu ouso afirmar o inverso. Quando o significado de Deus aumenta, o jejum reaparece. Ou eu ainda diria o inverso. Quando o jejum reaparece, o significado de Deus na nossa vida, ele também começa a aumentar. Porque é uma relação de causa e efeito que ela parece mútua, vai e vem, né? E essas coisas estão relacionadas. Então, eu quero provocar você. O jejum é uma escolha. Menos que Deus te peça algo, você escolhe quando faz, quanto tempo faz, qual a periodicidade, qual o tipo do jejum, qual a duração. Não há regras. Há momentos que nós podemos ter uma convocação profética, uma grande mobilização. E aí, quando vamos fazer a coisa de forma coletiva, talvez haja um pouco mais de organização. Mas pense em algo que pode ser flexível. O importante é que você possamos fazer cada vez mais.